Essas decisões vão destruir a experiência da sua empresa. Ao longo da minha trajetória, eu vejo muitas empresas, muitos atendentes cometerem os mesmos erros. E eu queria falar um pouco mais de cada um deles para desmistificar e transformar a sua operação. Quando a gente fala de experiência do cliente, retenção, sucesso do cliente e atendimento, a gente sempre associa isso à ponta. E não necessariamente é onde começam os problemas. Os problemas vão além disso. E quando a gente investiga, a gente consegue perceber que a gente tem uma estrutura ou sistemas completamente desconexos, o que causam esses problemas que a gente acha que é só na ponta. Quando chega na ponta, muita coisa interna já explodiu. Então ali é onde o cliente vai ter a sua voz e colocar para fora isso. Então a gente precisa entender que esse grito de misericórdia dele na ponta conta problemas complexos dentro do seu sistema. A sair dessa cilada de experiência e sucesso do cliente. Eu vou te passar 5 decisões, parece aquele, roteirinho, mas não é. É a minha experiência ajudando você a transformar o seu negócio e a sua operação. Como vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando, vamos para a primeira decisão. Pega papel, pega uma caneta e anota aí para você não ter desculpinha depois, esqueci. Não, anota. Usa esses vídeos aqui que tem no canal, se você não assistiu, assiste os que estão anteriores a esse. Se inscreve, compartilha, curte. Vai em todas as minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do nosso vídeo, para que você não tenha a desculpa de que não sabe o que fazer. Eu tô cansada de ver gente, eu vou fazer, já sei, e não faz nada, ou anota um monte de coisa, tem um monte de site e não transforma isso em ação. Então por isso que esse vídeo, ele é tão importante, porque ele vai fazer você tomar decisões, e quando a gente toma decisões, a gente coloca em prática. Eu vou começar com uma polêmica. Eu já fui, inclusive, quase cancelada por isso. Onde eu falei que o cliente não tem sempre razão. E aqui a gente vai falar o inverso. Onde as empresas acham que o cliente tem sempre razão. E isso é uma armadilha muito grande. O cliente, pessoal, é a razão de qualquer empresa, de qualquer negócio. Mas o cliente também erra. Assim como a gente erra, o cliente também vai errar. O que é importante a gente entender é que esse momento, esse contexto de quando dá errado, você consiga equilibrar a experiência e o sucesso do cliente, é ter papéis e responsabilidades muito bem definidos. Quais são os papéis do cliente e quais são os papéis da empresa? Hoje, infelizmente, a empresa quer ensinar o cliente a ser cliente e o cliente quer ensinar a empresa a ser empresa. Porque os papéis estão distorcidos, os combinados não estão claros. E isso afeta diretamente a entrega e os problemas da sua empresa. Por quê? Você começa a se tornar refém de uma situação. Então, por que o cliente foi ganhando tanta força no mercado, tanta força com as empresas? Porque o comportamento de consumo mudou. O cliente hoje ele precisa se identificar com o seu produto ou serviço para que gere essa vontade de usar o seu produto ou serviço. E cabe a você, como fornecedor, trabalhar a retenção e engajamento e esse aumento de tempo de vida gerando valor, que é o LTV. Então, por isso que é tão importante entender que o cliente vai errar, que você vai errar, mas que vocês estão andando em paralelo para ter o sucesso da empresa e o sucesso do cliente. Então essa é a primeira armadilha. Quando você se torna refém do cliente e não parceiro desse cliente, porque você é parceiro do cliente, para que você tome as decisões corretas. Um outro ponto importante nessa hora é quando você não desenha um produto ou serviço que resolve o problema do seu cliente, resolve o seu problema. Quando as posturas estão confusas, o cliente não entende na ponta para que ele está usando o seu produto ou serviço. Então tome muito cuidado para não cair nessa armadilha e aí o cliente realmente vai ter sempre a razão. Bora falar da decisão número 2.
tratar atendimento com improviso. Isso é impossível, né, gente? Pelo amor de Deus. A pergunta que eu mais respondo é o inverso dela. Como é que eu aplico, como é que eu coloco um atendimento de excelência, né? E ninguém me pergunta o contrário, o que é um atendimento ruim no dia a dia, né? Um improviso, né? Como é que você atende no improviso? Você atende no improviso quando você não tem processos, você não tem clareza, você não tem objetivo, principalmente com a ação tomada tanto de quem está atendendo o cliente quanto do cliente, né? Então você vê, quando você quer conversar com a empresa e você vai em todos os canais de atendimento e não consegue ser atendido, você tem um improviso de atendimento. Quando você quer falar com o suporte e não consegue, aí você vai lá no marketing, entra no site da empresa e coloca alguma coisa lá para cair num atendimento e aí o marketing transfere para o suporte ou para outro caminho, aí você tem um improviso de atendimento. Se você tem que gritar toda vez que o cliente grita, vai nos canais de reclamação, Procon, Reclame Aqui, ou outras formas de reclamar, vai nas suas redes sociais, você tem um improviso de atendimento, porque o cliente não tem a clareza de como ele vai resolver os problemas ou como ele vai ser atendido, porque as pessoas acham que buscar essas outras formas é só para reclamar de alguma coisa. Não necessariamente, pessoal. Tem gente que tá tranquilo, tá feliz, só não consegue falar com a empresa. Tem um problema claro ali de expectativas e clareza de como funciona o atendimento dessa empresa para o cliente. A principal causa desse improviso é a falta de clareza e objetivo, principalmente do que é papéis e responsabilidades dentro da empresa. Então, assim, se eu vendo um produto ou serviço, vamos pegar o meu exemplo de consultoria, tá, pessoal? Então eu tenho desde da parte do marketing, a parte comercial, a parte do onboard e a parte da entrega muito bem desenhado e explicado para o cliente como vai ser o passo a passo dele. Então ele sabe como funciona a sua entrega. Se você não faz isso, o cliente tem que adivinhar, é quase assim... um milagre, né? Ele bate palminha, dá 2 voltas, roda, bate, né? Assovia, chupa cana para poder entender como funciona, tá tudo errado. Então você precisa ter a clareza e mostrar essa clareza. E também não é mandar um manual de instrução de como você funciona, porque isso é um nada a ver, né, gente? Você tem que entender como o seu cliente consegue entender os seus processos, né? E não é burocratizar, é simplesmente falar a língua do cliente. Então, na minha empresa, a gente tem reuniões, existem os documentos que são enviados. Então, por exemplo, na minha reunião de onboard tem vendas, tem operação, tem financeiro, para explicar todo o contexto, explicar o contrato, tirar as dúvidas do cliente. Geralmente, quem está nessa reunião é uma pessoa que não é o tomador de decisão, às vezes está o tomador de decisão, mas a pessoa que vai operar e vai estar à frente da consultoria, para a gente ter a melhor clareza. Então, assim, não adianta achar que o cliente vai adivinhar como funciona, você tem que explicar, e explicar do jeito que ele quer e precisa ser atendido. Por isso que a palavra empatia, ela tem que ser usada da forma correta. Entregue para o outro o que ele espera que você entregue para ele e não para você. Toma muito cuidado no que é empatia. Tem um ponto importante que às vezes trava qualquer evolução de empresas, tá, pessoal? É assim, eu uso algumas ferramentas, eu uso algumas estratégias que o meu cliente às vezes não adapta. E hoje o que mais tem é ferramenta, né? Então, eu uso um mapa mental que é o X, mas o cliente está acostumado com o mapa mental Y, né? A gente tenta ter várias versões de ferramentas para que uma delas, dentro do seu contexto, se adapte ao que o cliente vai usar. Então, por exemplo, tem cliente meu que não gosta do mapa mental porque ele prefere o X e eu uso o Y. Então, tudo que está no mapa mental, existe alguma forma de eu entregar de uma maneira que ele se adapte a isso? Sim, e tem. Então é assim que eu faço. Então eu tento entender a maior clareza. Mas o principal ponto é, você precisa vender muito bem a estratégia, a forma e o processo, e não a ferramenta. Porque aí o cliente vai se adaptar muito fácil. Toda vez que a ferramenta é mais importante do que a realização dela, a utilização dela e o resultado,
o cliente vai sempre ficar assim, ah, por que você não usa X? Por que você não usa Y? Eu gosto mais disso. Então, tenta sempre mostrar o objetivo e o resultado final que você vai ter com aquilo ali. Ah, aqui com essa ferramenta, você vai ter clareza para poder fazer. Ah, eu tenho dificuldade de usar ela. Não, mas eu vou te ensinar, vou te mostrar um passo a passo. Crie também quais são as objeções que o seu cliente vai ter sobre os processos, ferramentas, para que você quebre essas objeções e deixe ele seguro. Porque no final, pessoal, toda dificuldade que o cliente tem é simplesmente porque ele não entendeu o principal objetivo e o resultado que ele vai ter com isso. Terceira decisão, focar só na aquisição de novos e esquecer da retenção. Focar na aquisição de cliente não é o problema, gente. O problema é você focar somente na aquisição de cliente, negligenciando a retenção. E por que eu falo isso? Porque às vezes você tem uma entrada maravilhosa e um balde furado dentro da operação. Então, negligenciar a retenção é muitas vezes negligenciar o dinheiro que está na mesa. Eu sempre falo que existem 3 tipos de dinheiro. O dinheiro que você faz, o dinheiro que você perde e o dinheiro que está na mesa e você não vê. E esse dinheiro que está na mesa e que você não vê, geralmente está nesse processo de retenção. Porque é ali que vão surgir as possibilidades de upsell, cross-sell, toda essa estrutura de crescimento e alavanca de valores monetários recorrentes dentro da sua empresa e da sua operação. Se você focar nessa parte da retenção também, existem estudos que pelo menos 30% a mais de faturamento recorrente você vai ter. E eu acho que ninguém está querendo jogar dinheiro fora. Num ano muito desafiador, que é esse nosso ano, focar em trazer novos clientes é uma brilhante ideia, mas valorizar quem acredita na sua marca, quem acredita na sua empresa também é importante. E é uma receita que está lá dentro. O cliente já confia em você. O cliente já entendeu como funciona. Você não tem que convencer ele de nada. Você simplesmente tem que ter uma relação constante de engajamento e desenvolvimento para que ele alcance o máximo de resultado com o seu produto ou seu serviço. Isso se torna um problema estrutural e vocês vão conseguir perceber muito claramente isso quando eu preciso cada vez mais vender para os novos clientes para poder manter o fluxo de receita da empresa. Então, assim, as metas do comercial vão só aumentando, porque a operação está em colapso. Então, a gente está perdendo muito cliente na base, a gente não consegue desenvolver o cliente e, para isso, eu tenho que massacrar o time comercial para gerar novas receitas, novos clientes. Então, esse é um ponto importante de vocês perceberem isso. Quarta decisão, as patinhas do Piaz. Love. Fica, mamãe. Vamos falar. Quarta decisão, né, Pitico? É achar que a experiência do cliente é um mimo. Hoje eu vejo muitos empresários, muitas empresas negligenciando a experiência do cliente, achando que isso é só mandar um cartãozinho de seja bem-vindo ou uma caixinha de onboard, né, de embarque com xícara, caneca, como é que chama? Garrafinha. E a experiência do cliente é muito mais do que isso. E por que isso ainda é um tabu dentro das empresas? Porque ainda estão focadas muito na aquisição de novos clientes. Elas não conseguem dimensionar e colocar no papel que realmente um cliente na base é mais barato do que um novo cliente. Mesmo que o custo de aquisição fique claro que vem aumentando, as pessoas negligenciam isso porque para trabalhar a experiência do cliente eu tenho trabalho. Eu tenho que entender, eu tenho que pesquisar, eu tenho que treinar, eu tenho que preparar o meu time para colocar o cliente vivendo essa jornada de encantamento. Encantamento não é o cliente sorrindo para você o dia inteiro, não. É o cliente alcançando o resultado esperado que ele tem na cabeça dele quando te contratou. Então, experiência do cliente não é cliente feliz, é cliente alcançando o resultado. E a experiência do cliente que alcança resultado gera crescimento operacional sustentável dentro da empresa. Um outro mito que eu vejo muito é, se eu pago mais,
eu vou ter sempre uma experiência muito melhor. E não necessariamente. Grandes marcas hoje, a gente vê várias grandes empresas que têm produtos e serviços com high ticket, e quando você tem uma relação com elas, você tem vontade de sumir. É uma relação de atendimento ruim, as pessoas não estão preparadas, mesmo que você pague mais caro, não necessariamente você vai ter essa experiência. Então, alguns clientes, às vezes, vão com a expectativa, inclusive, negativa, de ter uma experiência ruim, porque já ouviu falar, já pesquisou sobre a marca, que não é legal. E é uma marca que é considerada, entre aspas, tá, gente, caro, porque caro para mim é muito relativo, né? Preço e valor é muito relativo. Mas essa experiência, não necessariamente porque eu pago mais, eu vou ter uma experiência melhor. Então tem que ter muito cuidado com isso. E a gente vê grandes empresas fazendo muita caquinha aí. A minha vontade era falar, vou falar, põe pia aí. Muita merda e tá passando aí. Decisão número 5. Aceitar qualquer tipo de cliente e achar que isso é crescimento. Isso é uma das piores decisões que uma empresa pode tomar. E por que isso é ruim, gente? Porque você vai inflar a sua operação com clientes que não têm o seu perfil ou que não estão preparados para viver a experiência do seu produto ou seu serviço. Só que aí você está pensando somente em vender mais, ter mais gente, mas não está pensando operacionalmente como é que você sustenta isso. Então, colocar qualquer tipo de cliente, você pode criar um colapso operacional, porque eles não estão preparados para viver isso, o seu time não vai ter, às vezes, repertório suficiente para poder sustentar isso, e você tem um monte de gente entrando e um monte de gente saindo. O único momento que isso pode não ser um grande problema é quando você está começando uma empresa e você está nos primeiros momentos da sua caminhada, onde você vai definir, por mais que você tenha feito MVP, plano de negócio, toda essa estrutura, você no início de uma operação empresarial, você vai cometer erros e vender errado em alguns momentos, até acertar o melhor caminho ali, né? Ou qualquer mudança que você faça para um novo mercado, para um novo perfil de cliente, você vai ter o ajuste. Agora, viver isso constantemente é um perigo operacional. Então eu já vi muita empresa fechar e quebrar com menos de um ano de operação, porque continuou vendendo para as pessoas erradas e não corrigiu a rota, a operação entrou em colapso e os clientes entravam e saíam, entravam e saíam. Então era aquele fluxo assim, rápido. E o custo operacional disso é absurdo. Além de pensar só nos clientes, a gente tem um outro problema que muitas vezes é negligenciado, esse caos operacional gera uma alta rotatividade de funcionários, falta de engajamento de quem está ali, sobrecarga de trabalho, trabalhar sem propósito, sem conseguir enxergar um caminho. Porque assim, gente, não vamos ser hipócrita. A gente vai viver momentos operacionalmente de caos em alguns momentos do ano, em algum momento de crescimento da empresa. Só que isso ele tem que ter um início e um fim. Você não pode viver imerso naquilo, porque senão você não aguenta. Mas se isso é um problema operacional, você tem que parar, refletir e tomar decisões. Então você que está à frente de operação, não dá para negligenciar isso, né? Então assim, a sobrecarga do seu time, ela tem que ter um início, um meio e um fim, né? Ela tem que ser... Lembra quando eu sempre falo sobre o eletrocardiograma? Ele tem que pulsar num ritmo saudável. Vai ter momentos que ele vai estar tipo infarto, mas ele tem que melhorar, você deu um remédio para poder melhorar, e ao mesmo tempo ele não pode parar, porque senão morreu, tem algo errado ali também. Então tome muito cuidado para você não transformar esse excesso de venda desqualificada em um prejuízo muito maior. Bora lá pro momento mais tenso para mim sempre nas gravações, que são os reacts, porque ou eu vou à alegria extrema ou eu vou ao infarto fulminante. Então são momentos que o time de marketing prepara para matar a mentora que vos fala nesse momento. Mas vamos lá. Vamos pro primeiro, tá? É uma experiência num hotel 6 estrelas. Começou bem, hein, gente? Ou seja, se começou bem, vem porrete no final, tá bom? Vamos lá, então.
Eu tô hospedada aqui no Rosewood, em São Paulo, e eles têm um serviço aqui chamado de abertura de cama. Eu nem sabia o que era isso, mas é basicamente uma pessoa... Nem eu sabia o que era abertura de cama. Mentira! Mentira, vou corrigir, eu sabia. Sabe onde a gente vivenciou isso aqui também? Essa abertura de cama, que a gente vai falar aqui um pouquinho? No Einstein. Quando meu filho ficou internado, a Roberta chegou com ele foi transferido de uma unidade. Nossa, que momento triste, falando de coisa boa, né? Mas faz parte, gente, faz parte. Foi um momento legal dentro do... Tá vendo a experiência do cliente no caos, no momento de dor. O Vitor foi transferido e quando a Rô chegou na unidade do Morumbi ali do Einstein, a cama dela estava preparada. E na noite seguinte, entrou uma pessoa no quarto perguntando se ela queria que arrumasse a cama dela. Que queria deixar a experiência ali do acompanhante também legal. Ó, tá vendo? Que vem no quarto preparar a cama e o quarto como um todo para os hóspedes dormirem. Então vou mostrar para vocês algumas coisas que eles fazem. Começando pelo fato de que a cama é maravilhosa, gente. É super confortável, muito macia. O edredom perfeito. Olha isso, dá vontade de deitar aqui e não levantar mais. Um detalhe é que eles sempre deixam um livro, o de hoje foi esse, aberto no... Tchau, gente, vou deitar também, porque vendo essa caminha aqui me deu um soninho, brincadeira. Mas vocês viram? A preocupação com tudo. Então aqui ela vai trazer muito da experiência que nós clientes, e aí eu tô me pondo como cliente, às vezes não esperamos num ambiente simples, um hotel, tudo bem, 6 estrelas, mas que gera uma experiência muito legal. Um poema pra você ler antes de dormir. Aí a pessoa que fez esse serviço, né, deixa um bilhetinho, ó, hoje foi o João, e aí ele escolheu o poema Um Sonho de Gilberto Gil. Aí tem as pantufas do Rosewood, e aqui na mesinha de cabeceira ele deixou... Isso aqui, pessoal, é bem legal, e olha, eu espero que eles tenham feito uma pesquisa com os clientes para poder entender se isso era realmente relevante, porque tem gente que não vai nem olhar para esse livro aqui e muito menos olhar para o bilhetinho que estava dentro do livro, né? Então você tem que ter, para essa experiência funcional, uma clareza muito grande do que o seu cliente vai consumir. Porque senão você cria um monte de estratégia que às vezes não vai funcionar em nada. Então, todo aquele detalhe. Então, para criar as experiências aqui sensoriais para os seus clientes, perguntem e pesquisem se isso é relevante para eles. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque eu tô com vontade de largar aqui e ir pro hotel, tá, gente? E aqui na mesinha de cabeceira, ele deixou alguns detalhes também. Tem algumas coisas que são minhas, tá? Porque eu também sou performática, então eu trouxe vela aromática. Ela tá competindo com o hotel, porque ela também é performática. Porque quando que eu vou levar uma vela pro hotel, gente? Tô brincando, tem gente que leva, tá tudo bem. Mas então, tem gente... você sabe uma coisa? Tem gente que não deixa limpar o quarto com medo de alguma coisa, ou simplesmente porque não quer viver naquele caos. Tem gente pra... Ó, tá vendo como é que experiência é muito relativa de um e pra outro? Mas essa mulher que, cara, ela pode trabalhar no hotel, porque ela é performática igual hotel aqui. Maravilhoso. Borrifar no travesseiro ajudar a dormir, gama de melatonina, Kindle. Mas olha, eles deixam um copinho de água com uma garrafa fechadinha aqui do lado da cama. O meu carregador tava aqui todo jogado. Ele colocou preso aqui. As coisas do meu noivo também estavam todas jogadas aqui. Ele também organizou o fio. Eu ia ser uma cliente bem fácil pra esse hotel, gente. Porque eu sou tão organizada que isso tudo que o homem tava fazendo pra poder agradar, eu já ia fazer normalmente. Aí eu fico pensando assim, como é que ele me agradaria? A boa pergunta. Porque se eu faço isso tudo aqui que ele faz normalmente, porque eu sou metódica, eu tenho toque, essas coisas todas, tá, gente? Tá vendo? Não é só a carinha bonitinha, não. Como seria uma experiência de quem já tem isso aqui? Olha que legal, né? Vou ter que ir lá para poder contar para vocês no novo React. Vamos lá. Do carregador dele, ele viu que tinha óculos. Então, deixaram esses paninhos. Eles deixam esses mimos, ó, tudo customizado e de acordo com o que faz sentido pra você. E deixaram esse kitzinho aqui no banheiro também, olha que fofo. Toquinha de banho. Aí tem lip balm, creme pra mão, sabonete, pente, várias coisinhas. Aqui no bar, eles também deixaram vários chás, ó, pra
fazer antes de dormir. E é isso, gente. O Rosed realmente, assim, eu percebo que eles pensam nos mínimos detalhes. Eu tô 10 de 10. Que é isso? Você sai de lá extremamente feliz. Então, o que é importante nesse vídeo aqui, gente, é você entender o seu cliente para poder gerar essa experiência certa. Porque, como eu falei, assim, toda essa organização que eles proporcionam, eu que sou extremamente organizada não sentiria nenhuma diferença, mas ter o lugar para pôr o carregador, para essas coisas. Mas o chá já me agrada, um banheiro organizado, um cheirinho no quarto, a cama. Então são essas coisas que são importantes, né? Então fica a dica para você. Quanto você sabe para poder ter e fazer o seu cliente ter uma experiência incrível. Incrível é ótimo, né? Ter uma experiência incrível com o seu produto, com o seu serviço e com a sua empresa. Fica aí a pergunta que não quer calar. Vídeo 2, React 2. E esse é colapso. Já me avisaram aqui que eu vou ter uma síncope. Vamos lá então, hein? Vão comigo. Sofra comigo, viva comigo. Depois vocês têm que me contar o que vocês estão achando, hein? Porque não vou sofrer sozinha. Bora lá. Gente, eu acabei de ter um dos piores atendimentos que eu já recebi. Eu acredito que o pior atendimento que eu já recebi. Do nível de escutar da pessoa que estava me atendendo a frase: não precisa pagar essa mixaria não, cuidado pra você. Meu Deus, sério? Gente, eu vou ser cancelada, porque pior atendimento que ela viveu. Eu tô até curiosa, vamos lá, gente. Cuidado pra você não quebrar a escada. É isso mesmo. Eu, inclusive, ia esperar um pouco essa indignação passar pra gravar esse vídeo, mas eu vou gravar indignada mesmo, porque assim, eu tô até tremendo de indignação, porque chega a ser desrespeitoso, deselegante, chega a ser uma humilhação mesmo. Senta que lá vem história, é uma cafeteria, um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte. Assim que eu cheguei... BH, minha terra, bairro nobre. Pô, vocês estão pegando pesado aí, né? Vamos lá, terrinha. Vamos lá entender o que vocês fizeram aqui numa cafeteria com essa digníssima cliente. Antes de fazer meu pedido, eu perguntei se a minha escolha era rápida, porque eu tinha pouco tempo. A primeira pessoa que me atendeu disse que sim. Passou 35 minutos, eu chamei... Ela deixou claro que ela precisava de uma comida, uma experiência rápida ali. 35 minutos depois, ela perguntou, porque ninguém veio falar com ela. 35 minutos depois. Que entrega rápida é essa, gente? Entrega um pão de queijo, entrega um café, isso é 5 minutos você entrega. Vamos lá. Uma segunda pessoa e perguntei: você pode verificar se o meu pedido já está ficando pronto? Essa pessoa foi até a cozinha, eu vi ele perguntando se o pedido estava pronto e ele não voltou na minha mesa para dar uma satisfação. E até então, gente... Ele não voltou, gente. Segunda pessoa, 35 minutos depois, ele foi na cozinha, perguntou sobre o pedido dela, ela viu que ele perguntou e ele não voltou para falar com ela, para dar uma satisfação. Eu tava tranquila, eu tava de boa. Eu perguntei de longe assim: você verificou? Ele olhou pra mim de longe, não teve a capacidade de ir na minha mesa e falou assim: começou a fazer agora. Aí eu olhei assim e falei assim... Então... Começou a fazer agora. Isso porque ela deu o input no início do dia dela lá na cafeteria, que ela precisava ser rápida porque ela não poderia esperar. Eu queria saber, não sei se vai ter aqui, qual que foi o pedido dela, porque eu vou mandar um abraço pra ela. Eu não posso esperar, de longe, porque ele não se aproximou de mim. Imaginei, ele vai trazer minha conta, eu vou embora e pronto. E eu iria sair nesse momento insatisfeita, mas eu não ia sequer fazer uma reclamação, gente. Tive que esperar mais 10 minutos e nada. Você viu que aqui tem um ponto importante? Mesmo no caos, trate o cliente com todo respeito. Olha, vai até a mesa dela, explica que o pedido... que aconteceu um problema no pedido e que vai demorar, se ela poderia esperar ou não. E ela pediu para cancelar e foi feito tudo de longe. Você imagina a cena. Gente, nós estamos falando de uma cafeteria no bairro nobre de Belo Horizonte. Nós não estamos falando em qualquer lugar. Então as pessoas, você entende que o público que está nessa cafeteria não é um público que quer ser tratado igual a feira. Nós não estamos na feira, nós estamos numa cafeteria. E ela pediu para cancelar o pedido dela para que ela fosse embora. Vir à minha mesa. Eu chamei uma terceira pessoa e falei com essa terceira pessoa: olha, você pode verificar, por favor? É o meu pedido, eu já pedi pra cancelar, ninguém vem aqui, ninguém volta aqui, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela saiu, falou: vou verificar. Saiu, ela não voltou. E aí volta essa segunda pessoa, que é um rapaz. Fala: uai, eu tinha cancelado o seu pedido, você falou que não podia esperar e que era pra cancelar. Eu falei: a terceira pessoa não voltou também, gente.
1, 2, 3 e ninguém voltou na cliente. Volta a segunda pessoa, agora volta a segunda pessoa. Ah, eu tô até com medo de ver. Sim, você não veio aqui, não me avisou que tinha cancelado. E eu tô aqui esperando, achando que ainda poderia ficar pronto. E você não me fala, não me avisa, não fala nada. Ele, ué, você falou que era pra cancelar, eu cancelei. Aí eu respirei fundo e falei assim, tudo bem, você pode fechar minha conta que eu vou embora, por favor. Inacreditável. Eu tinha tomado só uma coca. E aí ele foi, pegou assim a maquininha pra fechar, olhou pra mim e falou assim, não precisa pagar não. Deus abençoe, viu senhora? Num tom irônico. Eu respirei fundo e levantei. Quando eu levantei pra sair, gente, sabe o que ele falou? Não precisa pagar essa mixaria, não. Aí eu voltei, falei, como é que é? Falei, quem é o gerente aqui? Aí ele falou, sou eu. Eu falei, ah, é você, que ótimo. Aí eu falei, eu já tinha visto uma outra pessoa, um homem. Falei, o rapaz que estava aqui. Meu Deus do céu. Olha o despreparo operacional dessas pessoas para lidar com o que dá errado. E principalmente como reverter uma experiência ruim numa experiência boa. Agora vai falar com o gerente. Vamos ver. Quem é o gerente? Quem é o gerente? O rapaz que estava aqui embaixo mais cedo de blusa branca é o dono? Ele falou, eu falei, ele tá lá em cima, né? Ele falou, tá. Aí eu saí pra subir pro segundo andar. Quando eu começo a subir as escadas para o segundo andar, ele fala assim, em voz alta pra eu poder escutar. Cuidado pra não quebrar a escada, viu? Você dá pra acreditar, gente? Eu cheguei lá no segundo andar, fui até o dono. Eu estava até tremendo, indignada. Assim, me senti extremamente desrespeitada e humilhada. É inacreditável. Gente, esse é o gerente. O despreparo emocional do gerente pra poder lidar com uma experiência ruim causada por ele, tá? Porque ele foi uma das pessoas que atendeu. E se ele percebeu, pra mim o mais grave aqui, gente, se ele foi a segunda pessoa que atendeu essa cliente, ele naquele momento tinha que reverter a situação inteira, porque a gente espera que as pessoas, os líderes, estejam preparados. Então, quando eu falo que a parte tática realmente perdeu o seu principal papel, que é de treinar as pessoas para resolver, para poder operacionalizar cada vez melhor, é aqui que a gente vê o despreparo. E olha a falta de respeito. Aqui a gente está no nível hard, de falta de respeito com essa cliente. Desejando que ela caísse, machucar. Ah, não. É inacreditável que isso ainda aconteça. O dono gerenciou o conflito de uma forma profissional. Uma outra hora eu conto como que o dono gerenciou esse conflito, mas eu precisava contar essa experiência inacreditável que eu acabei de viver. A dúvida é, e se você fosse o dono, que você... Ainda bem que alguém gerenciou de forma profissional. E você, proprietário? Ele estava no segundo andar. O que mostra aqui, gente? Que às vezes você está cego porque acontece na sua operação. Então tomem cuidado para que as experiências do cliente de vocês não estejam distorcidas aos seus olhos. Então você tem certeza hoje que a sua operação entrega o que realmente você está se propondo a fazer? Se você não estiver operacionalmente, ela vai funcionar da melhor maneira possível ou vai acontecer o que está acontecendo aqui? Se você fosse o dono, o que você faria? Chamaria esse funcionário para ter uma conversa? Entenderia o que aconteceu, se ele tá num dia ruim? Ou você já demitiria ele logo de cara? Uma excelente pergunta. Posso usar você, minha conterrânea, vou usar ela. Você, nessa situação, demitiria o funcionário? Entenderia que ele tá num dia ruim? Gente, dia ruim todo mundo tem, mas eu vou... mais uma polêmica. Você pode estar no seu pior dia, que o seu cliente não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Se você não está pronto para poder gerenciar os conflitos, tem as pessoas próximas que vão te ajudar. Agora, não externe isso para que o seu cliente sinta que você está no despreparo, né? Então, tome muito cuidado, né? Eu, na minha posição, eu ia rever primeiro, eu como dono, a minha postura como dono, treinando as pessoas e contratando as pessoas certas para saber se isso foi um caso isolado, entender o que aconteceu, porque ele pode realmente ter um dia ruim. Eu não quero crucificar esse gerente ali, mas a pessoa que ocupa um cargo desse tem que saber que quanto mais isolado e crescimento é o meu cargo, mais difíceis são os desafios. Eu tenho que estar preparado emocionalmente para lidar com eles. E o cliente não tem nada a ver com isso. Desesperador. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para alguém, né? Para quem tá precisando de ajuda, porque esse vídeo ele é transformador, ele é libertador, vai trazer um formigamento na sua barriga, mas vai resolver.